E é aí que a gente chega na situação do final do ano, que foi quando esse grupo meio que cancelou. E... E por que aconteceu tudo isso? Foi muito mais uma questão minha, pessoal minha, do que do Caio, da empresa não tá funcionando, de como a gente queria. Porque aconteceu o seguinte, gente, na minha graduação toda eu nunca tinha trabalhado com essa questão de atividade física, nunca foi minha prioridade também, trabalhar como personal, eu trabalhei com várias coisas e eu nunca tinha feito essa parte de treinamento. E aí quando você se forma em educação física, ciências do esporte especificamente, acontece de você ir trabalhar com personal. A não ser que você já saia com um baita, você tava num clube e foi efetivado. Muito difícil acontecer, muito raro acontecer. Você vai trabalhar com personal porque é uma coisa que geralmente tem aquela galera da família, conhecido, tem aquele bate-boca mais próximo que vai falando sobre e você consegue tirar a primeira graninha. E quando eu fui ver, eu tava fazendo isso, tava gerando conteúdo sobre isso, a gente tava fazendo as coisas sobre isso. E aí eu comecei a entrar num bug, principalmente nos últimos 3 meses do ano. Tem muita relação, com certeza, com questão de pandemia, de você ficar mais ansioso e tal. Será isso mesmo que eu queria fazer, porque se você tem algum planejamento de trabalhar com internet, você tem que ter a autoconsciência que uma hora ou outra você pode fazer algo que dê certo, que pode viralizar e que você fique marcado por aquilo. Aí eu comecei a pensar comigo, se hoje dá certo, viraliza e a gente fica marcado por isso, eu quero ficar marcado por isso? E foi uma coisa muito complexa na minha cabeça naquele momento. E eu fiquei muito tempo martelando aquilo, e a real é que eu comecei a me auto-sabotar por muito tempo. Então, eu demorava pra entregar o conteúdo pro Kai, muitas vezes eu entregava atrasado, eu comecei a dar treinos não tão bons, porque eu tava me auto-sabotando, foi um momento complicado. E aí, a gente resolveu parar no começo do ano, pra dar uma respirada, pra voltar, a gente voltou pra Limeira, voltamos a morar em Limeira, pra conseguir entender o que eu realmente queria, tudo funcionar bonitinho. E uma das coisas que faz sentido pra mim hoje, e eu digo hoje porque a gente muda de ideia o tempo inteiro, todo mundo, né? É muito difícil uma pessoa, ela tá muito fixa em um projeto, e se você consegue fazer isso, parabéns. Eu te invejo, mas eu mudo muito de opinião. E o que eu enxergo hoje, e eu digo hoje já faz 1 mês e meio, mais ou menos, é que eu de fato não quero ficar conhecido como o cara do treinamento físico, mas que faz sentido pra mim dar esse treinamento físico, fazer esse trabalho de personal, fazer esse trabalho de uma imagem fit, mas com o objetivo principal de ser uma ponte pra algo que me interessa mais, que é estar fazendo esse trampo que a gente tá fazendo agora, que é ajudar profissionais da área da saúde, principalmente nesse momento, profissionais de educação física, que é uma dor que eu sinto, então é uma dor que eu quero ajudar a resolver, a conseguir ter uma carreira mais interessante, a conseguir alcançar princípios e valores de carreira mais interessantes para ter um retorno tanto financeiro quanto para ter também um retorno de visão, que é uma área tão importante para todo mundo e que muitas vezes é mega desvalorizada, que tem melhorado na pandemia em algumas situações, mas que ainda assim é muito desvalorizada por muitas pessoas, inclusive para profissionais da área da saúde. Né? Com certeza. Eu acho que o que acaba acontecendo com a galera da área da saúde é que ela acaba saindo da faculdade muito crua. E aí começa a tropeçar, começa a achar que o que ela tá fazendo ali é o que ela vai fazer pra vida toda. E querendo ou não, se você vai querer entrar nesse mercado, você vai ter que se vender, né? Então, seja você vendendo suas aulas, seja você vendendo seu serviço, seja você vendendo o seu conteúdo, o que for. E a gente não sabe vender esse tipo de coisa. É um aprendizado, né? Exatamente. A gente teve uma aula na faculdade que trabalhava com a parte de mercado de trabalho e criar uma academia, um estúdio, tipo, do zero, assim, sabe? Então, desde a parte burocrática até você fazer contrato e ter seu cliente. Veja bem, foi uma aula. Qual a probabilidade de você... Não, foi uma matéria um pouco mais a fundo, mas assim... Pra falar disso, foi meio que 2 aulas. Qual a chance de ter faltado ou não ter prestado nenhuma atenção? Gigantesco, vamos combinar. Não, mas eu digo assim, porque foi uma matéria que marcou bastante, porque foi a única matéria que na parte prática dava um apoio pós-faculdade. E querendo ou não, por exemplo, a nossa universidade, que é a Unicamp, ela trabalha muito, ela foca muito na área de científica, né? Na área acadêmica.
Então, só que, sei lá, vou chutar, 30% das pessoas vão para a área acadêmica, fazem mestrado, fazem doutorado, tudo, e o resto vai ter que se inserir no mercado de trabalho. E elas acabam ficando um pouquinho perdidas, tudo. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com o Rafa, foi o que aconteceu com alguns amigos nossos. A gente conversou bastante das últimas semanas com alguns amigos nossos. Eles simplesmente estavam perdidos, ou tipo, mudaram não de carreira, mas mudaram de área na saúde porque foram se redescobrindo, né? E quem sabe a gente não muda de novo, né? Não é algo certeiro. Mas a faculdade em si, tipo, não deu esse suporte todo que a gente precisava em questões práticas para a gente conseguir ter no mercado de trabalho. E não dá mesmo, nem é função, nem espere isso da faculdade, porque ela tem tanta coisa pra focar assim, mas é algo que acontece, a gente sai meio frustrado, porque, putz, nosso caso, nossa, a Unicamp é tão bem falada, a gente saiu e agora? Garantia nenhuma de futuro, você não tem garantia de estar empregado, você não tem garantia de ter essas primeiras rendas, e o que acontecia muito e acontece ainda é você ir no fluxo de como uma carreira funciona, de capengar pra caramba no começo, pra ir se descobrindo. Putz, eu tenho um negócio com academia, gente. Mas é muito essa pegada de demorar pra você entender como as coisas funcionam. E é por isso que a gente resolveu criar isso aqui, pra tentar ajudar um pouquinho mais quem tá começando, mas também pra se ajudar todos que estão nessa área, porque tem tantas estratégias acontecendo de venda, de fazer marketing, de gerar conteúdo, de conseguir melhorar seu atendimento, de técnicas, de novos métodos. E se a gente consegue se juntar todos para dividir um pouco mais disso, todo mundo cresce. Que a maior besteira que pode acontecer é que a gente da mesma área da saúde, não só personal, mas nutricionistas, psicólogos, pessoas que empreendem. A gente tem muita vontade de trazer aqui alguns conhecidos nossos que empreendem na área da saúde e não necessariamente já estão formados ou trabalham com isso. Então, com lojas referentes a suplementos, com lojas referentes a marcas de roupa, com estúdios onde a pessoa gerencia. Algumas pessoas não são nem formadas em educação física e gerenciam estúdios. Tudo isso a gente quer saber um pouco como funciona, porque talvez tenha algum de vocês que estão ouvindo a gente aí que, putz, eu queria ter um estúdio na minha vida alguma hora. Imagina se a gente traz alguém que já passou por isso, que conta um pouco da história dele. Se a gente consegue trazer duas pessoas diferentes, então é algo que eu tenho certeza que vai poder agregar muito, e acho que é o nosso foco principal.